Glória a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos. Nós estamos contentes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Nós vamos estar juntamente com os amados irmãos internautas, aqueles que nos acompanham em nosso canal, publicando mais um vídeo, comentando mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical, Glória a Deus. Nós vamos estar falando de um assunto muito maravilhoso. Esse assunto ele está na nossa lição agora do nosso quarto trimestre, a lição intitulada Atos dos Apóstolos até os confins da terra. Então, nós vamos estar comentando esta lição, o domingo, lição de número 2, E essa lição, ela está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, Vai ser comentada essa lição no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O título da nossa lição, o texto da nossa lição, ela tem por base o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos estar comentando sobre o batismo com o Espírito Santo, que está aqui no nosso livro de Atos, escrito pelo médico amado Lucas, E diz assim, são 47 versículos, nós não vamos ler todos os versículos, pois nós estamos publicando aqui um vídeo e não tem como nós lermos todo, mas nós queremos pelo menos ler aqui os primeiros versos, Que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Então, amados irmãos, essa lição ela vai estar comentando o assunto sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós entendemos, amados irmãos e ouvintes que nos ouvem, que o batismo com o Espírito Santo ele se torna necessário na vida de cada um de nós. E esse batismo ele só acontece mediante a três coisas que a nossa própria lição ela vai estar colocando aqui, A nossa lição vai estar colocando. São coisas básicas para que nós venhamos a sermos revestidos dessa graça e desse poder maravilhoso que Jesus prometeu para nós, Três coisas importantes, esta lição vai comentar, Que é a fé, oração e perseverança. Essas três coisas, elas estavam presentes lá no dia do Pentecoste, quando de repente um vento encheu aquele lugar e aqueles 120 que estavam ali reunidos há 10 dias, eles foram revestidos de poder, e a Bíblia diz que eles falaram em outras línguas, e muitas pessoas, ao verem aquele acontecido, ficaram admirados com o que estava acontecendo. Muitos chegaram até a dizer que eles estavam embriagados, Mas nós temos base situada na nossa Bíblia que
provavelmente aquele dia era um dia de domingo, era um dia cedo, porque o povo eles se reuniu para buscar ao Senhor e diz que esse dia ele aconteceu 50 dias depois da Páscoa, né? Após o sábado. Então, entende-se que esse dia era um dia de domingo, de repente, né? Porque, como todos sabem, a palavra grega Pentecoste ela quer dizer 50, né? 50, porque essa festa ela era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Então, é muito provável que a descida do Espírito Santo ela tenha ocorrido em um domingo, né? Tenha ocorrido em um domingo. E os discípulos, eles estavam todos reunidos ali. Então, foi predito pelo próprio Jesus que ele mandaria o Consolador, né? Foi algo sobrenatural e evidente de origem divina, tudo isso. Foi ouvido, foi controlado em tudo pelo Espírito de Deus. Foi um sinal de que o poder de Deus estava com a igreja nascente. Foi uma revelação aos demais das grandezas de Deus. Então, tudo, meus amados, que aconteceu ali foi algo em que Deus estava. Foi algo em que o próprio Jesus, ao ascender ao céu, ele prometeu para a sua igreja. Glória a Deus. Então, nós temos um entendimento que tudo isso aí aconteceu porque o Senhor ele concedeu que viesse a descer sobre o povo e sobre nós. Agora, o Espírito Santo era só para o batismo no Espírito Santo? Era só para aqueles? Não. O batismo no Espírito Santo é para os nossos dias também. É para os nossos dias também. Então, bem verdade que nós também temos esta dádiva, glória a Deus, porque foi prometido para todos, para todos. Então esta revista da escola dominical, Atos dos Apóstolos, que tem aí o título que nós estamos vendo agora, né, Atos dos Apóstolos até os confins da terra, né? É uma lição produzida pela nossa igreja, Assembleia de Deus de Belém. Você pode encontrar ela também no site, no PEC, né? O aplicativo também, essa lição, uma lição maravilhosa, você pode adquirir essa lição, né? Lição 2, Atos, capítulo de número 2, né? Nós vamos estar falando, discorrendo sobre o assunto que está em Atos capítulo número 2, o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Amados irmãos, esta lição número 2, ela tem como o assunto o batismo com o Espírito Santo, o textuário como está aí, vocês estão vendo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo de número 5. Então, amados, com a graça de Deus, nós vamos estar abordando o assunto relacionado ao batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. O que é o batismo com o Espírito Santo? Qual sua relevância para os dias que vivemos? A quem se destina o batismo com o Espírito Santo? E qual sua finalidade? E o que fazer para que receba essas dádivas tão maravilhosas? Glória a Deus, né? Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa do Pai. Atos capítulo 2, versículo 17. Nós encontramos: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, sonharão sonhos. Então, o que é o batismo no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, ela é uma promessa de Deus para nós, né? A expressão batizar com o Espírito Santo, ela é contida, aparece 4 vezes nos evangelhos
e 2 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, conforme nós temos as referências aí e dá para nós acompanhar, né? Então, o Senhor Jesus chamou o batismo no Espírito Santo de promessa do Pai. É uma promessa do Pai, né? Então, dessa promessa, muitos falaram sobre ela. Salomão falou sobre ela, Ezequiel falou, Isaías falou, né? O profeta Joel, João Batista e também Jesus Cristo, que foi quem mais propagou sobre a descida do Espírito Santo, sobre o Consolador que viria para nós. É um revestimento de poder, né? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Atos capítulo 2, versículo 4 diz, Jesus mesmo afirma isso, mas recebereis poder. A palavra grega é dunamos, daí vem as palavras dinâmica, dinamite, dínamo, que tem o sentido de energia constante, força e poder, né? Então, o Espírito Santo, ele é revestimento, ele é força, ele é poder. Quando nós somos agraciados com essa dádiva vinda do nosso Pai, através de uma promessa dele e de nosso Jesus Cristo, que nos salvou, que derramou sua última gota de sangue lá na cruz do Calvário para nos salvar, e Deus também deixou esta promessa para nós, né? Essa obra, o batismo com o Espírito Santo, é uma obra exclusiva de Jesus Cristo, né? Atos capítulo 2, versículo 33 diz, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves, né? Então, o batismo com o Espírito Santo é uma obra graciosa de Jesus. É para todos, é de graça, é um presente. A virtude está em quem dá. Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Então é ele, é Jesus. Assim como João Batista batizou, né? Lá nos dias em que ele estava fazendo o ID, que ele estava pregando, assim Jesus também, ele é o batizador com que, irmãos? Com algo divino, o Espírito Santo. João batizou com água e Jesus Cristo com o Espírito Santo. Então, o batizador é ele, é Jesus. Glória a Deus, né? É um revestimento, né? Então, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como eu já citei antes, né? O item 2 diz o que não é batismo com o Espírito Santo. Irmãos, a conversão, ela não é o batismo com o Espírito Santo, né? Atos 2,38 diz, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento, irmãos, ele começa a dar para nós a condição, começa a nos habilitar para nós recebermos o revestimento de poder que é o Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele não é a mesma coisa que a regeneração ou o novo nascimento. Agora, como diz aí o próprio comentarista, é indiscutível que o cristão autêntico, ele teve uma experiência com o Espírito desde os primeiros momentos da sua conversão. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos convence. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos convence. A obra regeneradora, ela é um trabalho do Espírito Santo que fala em nosso coração. E então nós somos convencidos pelo Espírito Santo e daí nós vamos ter os nossos primeiros passos, né? Que será nossos primeiros momentos, como diz a lição, que é a nossa conversão. Então, o batismo com o Espírito Santo, no entanto, é uma ação distinta. E várias passagens em Atos dos Apóstolos corroboram
este fato, né? A letra A, os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos 2, mas já tinham o Espírito Santo, conforme João capítulo 20, versículo 22, porque o Espírito Santo já havia também convencido eles. Mas agora o revestimento, né, ainda não tinha acontecido, né, irmãos? O batismo em si, o selo em si ainda não tinha acontecido. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele é o selo, né? Ele é a garantia que nós pertencemos a alguém. Pertencemos quem? Ao nosso Deus. Nós estamos penhorados. E essa penhora, ela tem uma marca, ela tem um selo chamado o Espírito Santo. Letra B. Os samaritanos que já tinham recebido a palavra de Deus e sido batizados nas águas, receberam o batismo com o Espírito Santo somente após a oração dos apóstolos. Letra C. Os discípulos de Éfeso, Atos 19, de 1 a 6, haviam crido no Evangelho, mas ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. Aliás, nem sabiam sobre essa promessa divina, né? Sobre essa doutrina, glória a Deus, que é a doutrina, que é o batismo no Espírito Santo. Número 2, né? O que não é batismo com o Espírito Santo? Ele não é indefinido. O Espírito Santo, ele é definido. Então, o que não é o batismo com o Espírito Santo? A conversão não é o batismo com o Espírito Santo. O que não é também indefinido. O Espírito Santo, ele não é indefinido, ele tem uma definição. Então, todos foram cheios. Foram todos. Não, todos que estavam lá. Todos que permaneceram, todos que tiveram a convicção que o Espírito Santo ia descer e ficaram lá, acreditaram, creram, tiveram fé, como diz a lição, que foi através da fé, foi através da oração e foi através da perseverança. 3 requisitos básicos para nós recebermos este selo tão maravilhoso que é o batismo no Espírito Santo. Número 3, não é restrito ao passado. Então o Espírito Santo ele não é restrito ao passado. Atos capítulo 2 e o verso 39 diz que pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então é para todos. Então o que não é batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo não é conversão. O batismo com o Espírito Santo, ele não é indefinido, ele tem uma definição, é para todos, todos nós somos contemplados, né? O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência qualquer que uma pessoa tem ou teve em um culto, uma vigília, uma consagração, sem que o perceba. Ele é percebível, né? Quando você é batizado com o Espírito Santo, todos que estão reunidos ali conseguem ver que algo diferente agora está acontecendo na sua vida, né? Então ele é definido, né? O batismo com o Espírito Santo, ele não é restrito somente a um povo, ao povo do passado, não, mas ele é também estendido para todos nós. Esta promessa é uma promessa maravilhosa em que se estende a todos nós. Glória a Deus. Então, meus amados, que nós possamos ter essa convicção maravilhosa. Meus amados irmãos, é muito importante que nós, hoje que estamos servindo ao nosso Deus, nós tenhamos estas convicções. Glória a Deus. Porque as muitas dificuldades atravessam as nossas vidas, irmãos. Mas é necessário nós acreditarmos que existe um Deus no céu velando por todos nós. E a sua promessa, ela é uma promessa divina. Ela é uma promessa que foi estendida para todos nós. Ela é uma promessa em que não foi só para um povo, não, mas que ela chegou a todos nós. Ela chegou a mim, ela chegou até você. Se você ainda não foi selado com o batismo no Espírito Santo, continue
com a sua fé, continue buscando em oração, continue perseverando e creia que Deus, Ele vai lhe abençoar com esse dom maravilhoso, né? O Senhor vai te contemplar, amém? E vai te dar esse revestimento que é o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Continuando aqui, meus amados irmãos, nós vamos para o item 3, como receber o Espírito Santo, né? Então, existem condições para o recebimento do batismo com o Espírito Santo. Mas duas coisas precisam ser ditas inicialmente. A primeira é que o batismo é para todos os salvos. A segunda é que há uma enorme e quase sempre inútil, né, lista de passos, fórmulas que mais atrapalham do que ajudam, né? Então, três condições bíblicas para nós recebermos o selo, para nós sermos batizados com o Espírito Santo. Eu já estava até falando antes, né? A fé, a oração e a perseverança, que é o tempo de Deus. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, meus amados irmãos, não é o nosso tempo, mas quando nós aprendemos a esperar no tempo de Deus, coisas maravilhosas acontecem em nossa vida. Glória a Deus. Número 1, fé. A fé é uma das condições para nós sermos batizados. Atos capítulo 2, versículo 39. Diz que, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus nos chamou. Se Ele nos chamou, então nós temos que ter a convicção, nós temos que ter fé que nós seremos abençoados com esse dom maravilhoso, né? Número 2, oração. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, ao completar ali os 50 dias, né, da Páscoa, como já comentei aqui com os irmãos, né, que a palavra grega Pentecostes quer dizer 50, porque a festa era celebrada 50 dias depois da Páscoa. É muito provável, por isso, que a descida do Espírito se tenha dado no domingo, estando os discípulos reunidos nesse dia, segundo o seu costume. Eles se reuniam, né, aos domingos. Por isso que é bom nós estarmos na escola bíblica dominical, por isso que é bom nós estarmos buscando ao Senhor, aprendendo cada dia mais. Número 2, a oração, que eu já acabei de falar. É importante. Não pode faltar a oração na nossa vida. Número 3, tempo de Deus, né? O que é o tempo de Deus? É a perseverança. Meus filhos, minhas filhas, é necessário que nós sejamos perseverantes em tudo, não só para sermos batizados com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você já foi marcado com esse selo, se você já tornou-se uma penhora do nosso Deus, foi penhorado pelo nosso Deus e tem como prova o selo, que é o batismo com o Espírito Santo, esteja certo que a nossa coroa, a coroa de vitória, está nos aguardando. Glória a Deus. O tempo de Deus é necessário na minha vida, o tempo de Deus é necessário em sua vida. Aí a Bíblia diz que eles estavam lá reunidos, estavam há mais de 10 dias, mas de repente veio do céu aquele som, aquele vento impetuoso que encheu aquele lugar, encheu aquela casa. Eles estavam sentados, buscando, perseverando, né? E receberam o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Concluímos, irmãos, ao final deste assunto, que o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias e que se torna de suma importância que através da busca incessante nós venhamos a receber, que é a oração. Então venhamos buscar essa dádiva divina, esclarecido que não se trata de uma conversão ou uma regeneração, né? Então nós esclarecemos que o batismo no Espírito Santo, né, não se trata de conversão ou regeneração.
A doutrina do batismo com o Espírito Santo precisa ser explicada de forma que fique clara a importância do revestimento de poder, fruto da graça de Deus e não de merecimento humano. O batismo com o Espírito Santo, finalizando aqui, concluindo, ele não é para dizer que eu sou melhor que o outro. Não é para me dar posição, irmãos. Não é porque eu mereci, não é porque eu sou mais merecedor, não é porque eu sou mais bonito do que o outro. Não. O Espírito Santo ele não foi feito para nós nos engrandecer, não de forma nenhuma. Mas o Espírito Santo ele foi dado como um revestimento de poder para nós vencermos os dias maus. Não é porque eu seja merecedor mais do que outro, não. Não é para me engrandecer, não. Não é porque agora eu tenho uma posição melhor do que o outro irmão, porque eu fui batizado. Não, irmãos. O batismo com o Espírito Santo, ele é revestimento de poder nas nossas vidas. Então, a oração, a fé, a oração, a perseverança, eles estavam presentes naquele dia do Pentecostes. Então permanece sendo as condições únicas e indispensáveis para que sejamos batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assistiu neste pequeno comentário, porque não tem como a gente também comentar muito tempo, né? Nós queremos te agradecer. Glória a Deus. Queremos te agradecer por você ter tido paciência em ter assistido esse vídeo aqui que nós estamos publicando. Deus te abençoe. Nós vamos estar comentando esta lição. Esta lição é a lição publicada para o 4º trimestre, né? Outubro, novembro, dezembro do ano de 2020 e será finalizada com esta lição. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar a cada dia. Obrigado, amigo ouvinte. Obrigado, internauta. Deixe aí, né, o seu comentário. Deixe o seu like. Não se esqueça de acionar o sino, amém? Para que nas próximas publicações você seja notificado. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever aí em nosso canal. Deus te abençoe. Pastor José Braga, aqui trazendo uma palavra para você, palavra viva, palavra que edifica. Que Deus te abençoe cada dia mais. Fique na paz.